Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao encontro virtual da Sequil. Que neste momento possamos emanar os nossos pensamentos bem alto a Deus e a Jesus, que se estenda a todos os nossos lares essa energia de luz e de amor para que possamos fazer este encontro virtual da melhor forma possível. No primeiro momento será o momento das palestras, posteriormente será o momento das orações e ao final o passe virtual. Pedimos a todos que encaminhem estes vídeos da página Porque Somos Espíritas, porque muitas pessoas estão precisando de orações, que possam se inscrever no canal para receber todos os materiais atualizados e pedimos então neste momento para que nós nos concentremos e fazemos a prece de abertura. Graças eu te dou, Pai Celeste, pelas oportunidades de reencarnação nesta escola terrena, onde aprendemos a amar e a perdoar, de onde podemos tirar lições de erros para seres futuros. Porque de existência em existência, de degrau em degrau, o progresso nos espera com bênçãos, para que possamos alcançar a felicidade e a paz que tanto almejamos. Felizes daqueles que amam sem sofrer, e abençoados aqueles que sofrem, mas aprendem a amar. Que um raio de luz, de paz e de amor envolva a todos, em todos os lugares, em todas as suas casas. Então, neste momento, pedimos abertura e agradecemos, dando a palavra para a nossa irmã Inês, que fará a palestra. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que retorno a este espaço, a esse canal, para conversarmos um pouco. Não poderia olvidar essa semana em que falamos do luto, em que falamos do desencarne, em que falamos da passagem de muitos irmãos, em que lembramos muitos irmãos nossos que partiram, familiares, amigos, enfim, e mais ainda que estamos vivendo um momento singular de pandemia, onde essa questão da passagem ela se tornou quase que diária na nossa vida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma lição, que Jesus nos trouxe essa lição, em que ele dizia: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E é claro, não é? A doutrina espírita, através de Kardec, nós podemos dizer que Kardec matou a morte. Por quê? Porque ele nos trouxe, né, com a doutrina espírita, ele nos trouxe a boa nova de que não termina, que não acaba aí, que nós não terminamos aí, que tudo prossegue, que a vida continua, não é? Mas eu não posso me furtar ao falar disso, de trazer uma partes, não é, de uma carta psicografada já há bastante tempo para uma mãe que chorava a perda do seu filho. E como ela foi uma atriz, ela já desencarnou, como ela foi uma atriz muito conhecida, acho que é bem interessante eu ilustrar primeiro com essa carta, não é? Essa carta ela foi ditada pelo filho da Nair Belo, né? O Manuel. Ele desencarnou aos 20 anos, após um acidente de automóvel em 1975. Essa carta, na realidade, ela veio assim através do Chico Xavier. Essa carta ajudou a Nair a sair do fundo do poço, que era onde ela se encontrava, tamanha tristeza e a dor que ela sentia. E foi usada, inclusive, por Ivani Ribeiro, não é, como orientação para a nova versão da novela que ela estava escrevendo. E a atriz, inclusive a Nair Belo participou, né, dessa trama na novela, como Sininha, a dona de uma pensão que movimentava a trama. E aí, lá num dado momento, não é, ele fala através da carta psicografada pelo Chico, ele fala como é que foi o acidente, o que ele sentiu, né, como é que ele se encontrou depois de tudo aquilo, porque ele não sabia de nada sobre o que vinha depois dessa vida, a vida depois da vida, né? E aí ele relatou tudo. E lá adiante na carta, porque são 90 meias páginas que o Chico escreveu. Então ele diz assim: melhorando, comecei a temer por você, porque na realidade ele foi recebido pelos familiares que ajudaram muito ele na passagem, né? E até para ele melhorar.
E aí ele dizia assim, ó, melhorando, comecei a temer por você, mãezinha. Sua alegria parecia morta. Seu coração dava a ideia de uma noite fria e sem estrelas. Você pensava se valia a pena ficar na terra sem seu mané. E tanto amor extravasava de seu coração para o meu, embora as distâncias de espaço que não existem para os que se amam, que o teimoso de sempre, inclinei-me para a ideia de Deus e comecei a pedir por sua alegria e por sua vida. Papai e os nossos não podiam ficar sem você, e você não poderia vir antes do momento marcado. Então aqui já mostra que ela pensava inclusive em suicídio, né, por não suportar tamanha dor. Mamãe, eu creio principalmente, você e eu já nos cansamos de chorar. Coloque sua alegria em nossa vida como sempre. Seja sempre a nossa Nair Bela, que nós seguíamos atentos em tudo de bom e belo que a sua arte produz. Meu abraço aos dois, a você, a meu pai, com um beijo do filho cada vez mais reconhecido e sempre mais filho de vocês dois pelo coração. E com todo o coração, Mané. É uma carta muito bonita, ela se estende, mas ilustra muito bem essa questão da partida. Porque não existe, nem aqui na Terra, nem em lugar nenhum, não existe quem não sofra, quem não fique triste com uma partida. Então, não é assim, é espírita, não vai chorar, não vai sofrer. Não existe isso. Todo mundo sofre. Todo mundo pode e deve chorar a sua tristeza, né? Mas a gente tem que compreender o que é isso. O que é isso que nós estamos vivendo e que nós vamos viver. Todos nós sabemos, desde criança, que nós chegamos pela reencarnação através do nascimento, mas que nós vamos partir em um dado momento que a gente não sabe exatamente qual é. Mas como nós temos dificuldade de aceitar essa grande verdade. Então, tem uma psicóloga, a Tatiana Perecin, ela fala muito num artigo sobre a importância dos ritos de despedida, né? E essa relação que está faltando durante esse momento de pandemia, em que isso foi tolhido das pessoas, né? Foi limitado, e é claro, tem um motivo, é óbvio, mas o quanto isso faz falta para as pessoas. Então ela diz assim que cada cultura tem um modo de homenagear seus mortos, mas os ritos funerais estão presentes em todas elas. No Brasil, esses ritos incluem o velório, o momento em que os familiares e amigos se reúnem para a despedida. E isso foi tirado de muita gente mesmo, né? Esse rito não aconteceu, não podia acontecer em função da pandemia. Mas não é só isso. O velório também é o momento de renovação de laços, né? Familiares que não se viam há tempos se reencontram, né? Amigos se solidarizam, se abraçam, lamentam juntos. O ritual se mantém como prática cultural importante, entre outras coisas, porque nessa renovação de afetivos, sociais, permitem contrabalançar a dor da perda, ou seja, compartilhar a dor da perda, né? De reduzir um pouco a dor que aquela pessoa está sentindo. Acalmam nossos corações ao assegurar a permanência de nossos vínculos de pertencimento. A pandemia trouxe, além da presença constante da dor, da morte, a impossibilidade de conduzirmos nossos ritos funerários da maneira tradicional, da maneira que a gente sempre fez, sem poder aglomerar e com a necessidade de distanciamento social. Os processos de luto na pandemia têm sido ainda mais dolorosos do que o normal, e é uma grande verdade, né? Quando a família, não é permitido a família se despedir naquele momento do seu familiar, fica uma lacuna, fica algo que torna a dor maior, né? A tristeza maior. Mas aí eu trouxe esses dois fatores, não é? A questão psicológica, trouxe também a carta psicografada do filho da Nair Belo, e isso é uma coisa muito, muito importante, não é?
daqueles que partiram poder vir aqui falar para aqueles que ficaram e que estão sofrendo, garantindo a morte não existe, né? Então, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha, Jesus disse, então, deixai aos mortos enterrar os seus mortos. E lá no item 7 ele diz assim, e a outro Jesus disse, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite que eu me vá em primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus, né? Lá está em Lucas. O que podem significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem seus mortos? As considerações precedentes já nos mostram, antes de tudo, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai dele, né? Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. É claro que aqui tem outras nuances, não é? Se sabe que Jesus via muito além cada uma das pessoas que o cercavam. Então ele sabia que esse jovem, na realidade, ele precisava acompanhar esses ritos funerais, porque na época, se ele não acompanhasse, ele não conseguiria herdar as posses, né, do pai. Mas mais do que isso, Jesus sempre aproveitou, né, se eu posso dizer isso, sempre usou todas as oportunidades para nos trazer grandes lições. E quando ele fala sobre essa questão de deixar os mortos enterrar seus mortos e que ele vá falar, não é, para aqueles que ficaram, vá falar sobre a vida espiritual, que é a vida verdadeira, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo para ele não ir lá fazer seu ritual, não é, junto ao pai que havia desencarnado. Ele, na realidade, está dizendo da necessidade de nós sabermos da vida espiritual, para entendermos melhor esse momento. Não nos isenta de sofrimento, claro que não, mas o entendimento nos torna mais capazes de lutarmos, de nos fortalecermos num momento difícil. Então a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira. Uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. Na realidade, espíritos que conseguiram vir através da reencarnação e que conseguiram fazer suas tarefas, sejam elas quais forem, e que conseguiram caminhar junto com seus irmãos e que conseguiram se melhorar um pouco, eles partem daqui felizes. É claro que num primeiro momento, é evidente, a maioria de nós não quer morrer. Por quê? Porque esse sentimento de preservação da vida é necessário para que nós possamos caminhar, né? Por essa roupagem que a gente está vivendo. Porque a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar esse corpo que a gente recebeu para fazer essa caminhada, né? E aí nós vamos entender que a alma é um espírito encarnado. E aí a alma, o que é? O espírito, o perispírito e o corpo material. E o espírito, ele desencarna, ele não morre, ele desencarna, ele faz uma passagem, né? Porque o espírito desencarnado, o que ele é? É espírito e perispírito. Então, o espírito desencarna, o que morre é o corpo que vai morrer naquele momento que ele não tem mais energia vital, né? Esse é o ideal, é que haja a morte do corpo no momento em que não haja mais fluido vital para sustentá-lo. E aí as coisas acontecem de uma forma muito sutil, muito simples, né? A morte não causa dor. O que causa dor são as nossas dificuldades, a nossa falta de entendimento, se nós passamos por dificuldades na hora do desencarne, não aceitamos, nos revoltamos, enfim, situações que podem causar dor no corpo material.
né? E aí, se o espírito desencarna e permanece com essas dores, é porque ele está levando no seu íntimo, ele está levando as dores do corpo material e não do espírito, né? Então, Jesus ainda dizia, ó, que era isso que ele queria que aquele homem entendesse, não é? Mas ele não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, né? Porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então nós vamos lembrar ainda que quando nós partimos, e a gente não tem essa ideia muito clara enquanto estamos aqui, né? Não temos isso no consciente normalmente, mas quando desencarnamos nós somos recebidos pelos familiares que nos precederam, né? Eles não viraram fantasmas, eles não viraram monstros, eles simplesmente estão num outro plano, mas eles nos acompanham, né? Dentro do possível, se eles tiverem condições, vão nos ajudar, se assim for permitido também, se nós tivermos merecimento, enfim. Então, na realidade, nós continuamos vivendo próximos, né? Apenas o plano ainda nos distancia, mas é possível vivermos em harmonia, sim, porque, como eu disse, eles não são fantasmas, né? São os mesmos espíritos que estavam aqui animando um corpo material e que hoje, ao se encontrar no mundo espiritual, quer que nós lembremos com o mesmo carinho, com a mesma alegria que nós lembrávamos aqui. Isso faz bem para nós, para não vibrar na dor, na tristeza, e faz bem para eles também, porque cada vez que a gente chora, que a gente fica triste, que a gente fica chateado, eles também ficam, né? Porque por gostar da gente e a gente gostar deles, eles querem que a gente esteja bem, né? Então, nós somos recebidos por eles no momento que nós também partimos. Então, nós continuamos a ser nós mesmos, né? Quando nós partimos daqui, nós continuamos a ser nós mesmos, só não estamos carregando esse corpo material. Não é mais esse corpo material que está carregando o nosso espírito. Quando a gente dorme, o nosso espírito não fica paradinho ali junto ao corpo, né? Ele não se desprende, mas ele se afasta, ele encontra-se muitas vezes com esses irmãos que já partiram, enfim, e nós não lembramos, mas isso tudo acontece. Então, quando nós desencarnamos, o que acontece? Nós largamos a veste velha que não nos serve mais, que já fez a sua tarefa, já nos ajudou nessa jornada, né? O desprendimento ocorre gradativamente. É um processo lento até a extinção do fluido vital e varia de pessoa para pessoa, de acordo com o apego à materialidade. Cuida só, merecimento, conhecimento e fé. Mas esse apego à materialidade está falando também do apego a esse corpo. Muitas vezes, por medo, não é? As pessoas acabam tendo um sofrimento maior quando está chegando a finitude desse corpo material, né? Muitas vezes por apego não somente à materialidade do corpo, mas à materialidade da matéria mesmo, né? Seus bens, enfim, que nós não vamos levar nada daqui, isso tudo são empréstimos, né? Tudo que a gente tem são empréstimos para que nós possamos fazer a nossa jornada aqui na Terra, cada vez que a gente retorna. Então, Kardec disse uma coisa muito importante para se falar desse momento, não é, em que a gente passa para o outro plano. Kardec afirma assim, ó, cada um morre como viveu. O que ele está dizendo? Que nós não mudamos, e por isso somos nós mesmos, nós não mudamos porque desencarnamos, não nos tornamos melhores, não viramos santos, não viramos monstros, não viramos fantasma, não viramos coisa nenhuma, nós continuamos sendo o mesmo espírito, né? Não muda nada. O que muda são as nossas sensações em relação àquilo que num primeiro momento a gente desconhece, mas que logo a gente começa a lembrar, porque quantas vezes a gente já fez essa passagem, não é? Só que aqui, durante a vida material, normalmente a gente não lembra disso, né? Mas esse apego à materialidade, o que ele vai fazer? Ele vai proporcionar maior tempo
para que haja o desprendimento. Então a gente tem que viver melhor, né? Estudar mais, tentar melhorar-se intimamente, porque na realidade nós não vamos mudar o mundo e nós não vamos mudar os outros, bem que a gente gostaria, mas não vamos, porque a nossa jornada junto aos nossos irmãos, vamos caminhar juntos, vamos tentar fazer o melhor possível por todos, mas a nossa jornada é para mudar nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e que cada um de nós sabe. Pode mais ninguém da materialidade saber, né? Deus sabe o que nós precisamos. E muitas vezes nós não entendemos e nos revoltamos, achando que Deus esqueceu de nós, nos abandonou, enfim, né? Mas sabemos, a doutrina espírita nos mostra isso, e os espíritos que conseguem, né, ter a sua voz através da psicografia ou através dos médiuns, né, que dão voz aos espíritos, a gente já recebeu inúmeras formas de mostrar, de assegurar que nada termina. Jesus aproveita então todas as circunstâncias e situações para expressar seus ensinos, algumas vezes com palavras fortes, né? Vamos lembrar que ele falou, tudo que ele falou foi há mais de 2000 anos atrás, não é? Para que elas não fossem esquecidas, uma vez que ele nada escrevia. Analisadas as palavras, deixai que os mortos enterrem seus mortos, Jesus, mais uma vez, ressaltou a importância da vida espiritual, que antecede a esta e continua após a morte, dos seus valores para o Espírito eterno que vem à Terra para desenvolver-se, para completar-se, né? Visto que não ser ainda a obra acabada. Se pensarmos bem no ato de enterrar um morto, sabemos que apenas um corpo sem vida é enterrado. A alma, o ser espiritual que o habitava, ali não está tendo sido expulso do corpo. Ali não está, né? Quando perdeu sua vitalidade orgânica. O que se enterra é apenas um corpo sem vida, que merece consideração e respeito, com certeza. Como um instrumento do espírito enquanto encarnado. Sim, nós temos que respeitar este corpo que nos transportou, né? Com tanta coragem, com boa vontade, não é? Nos transportou nessa jornada, que para uns foi de um jeito, para outros foi de outro, mas é um corpo que está transportando todos nós, né? Para essa jornada terrena aqui, de acordo com a nossa melhoria, com a nossa evolução, enfim. Então, nós vamos lembrar que o amor que se dedica a alguém não é ao corpo, né? Nós não dedicamos nosso amor, nosso afeto, as coisas boas que nós trazemos, nós não dedicamos a um corpo, nós dedicamos a um ser. E esse ser é um espírito, é um ser espiritual, né? Mas ao ser inteligente que vive nele, expressando, manifestando, agindo através dele. Assim compreendendo, percebe-se melhor esse ensino do Mestre, que quis chamar a atenção para as coisas espirituais, para a vida futura, que é a verdadeira porque é eterna. E Jesus nunca disse que não podíamos chorar, nunca disse que não poderíamos prantear aqueles que amamos, muito pelo contrário. Ele colocou todos nós em seu colo, nos afagou e nos ensinou a orar para nos fortalecermos, a compreendermos melhor todas essas questões da vida eterna. Nos deu, através do exemplo, muito mais do que por palavras, nos deu, através do exemplo, como nós deveríamos agir perante todas as dificuldades e as vicissitudes. Então, a minha mensagem nessa semana, em que falamos sobre o Dia de Finados, não é, para nós brasileiros principalmente, eu acho que é um momento da gente refletir, sim, acerca desse momento, de conversarmos sobre isso, de revermos como é que nós estamos nos preparando para isso. E isso não é uma coisa ruim, é se preparar para fazer uma viagem. Quando a gente vai viajar, a gente não se prepara,
não arruma toda uma bagagem, né? Vê para onde vai ir, como é que vai ficar, onde vai ficar, se vai ficar bem, como é que vai ser transportado, se tem dinheiro para ir, né? Da mesma forma, se nós tivermos aprendido muitas coisas, se nós tivermos nos melhorado, se nós tivermos adquirido bons valores para sermos bons cristãos, nós estamos nos preparando para essa viagem, para que ela seja uma viagem muito agradável, né? Lembrando que todos os nossos amores que partiram antes vão estar lá, cheios de alegria, de fé, de boa vontade, de amor para nos receber. Então, nesse momento, eu quero encerrar a minha fala com uma prece. E essa prece diz no justo momento. Então, no justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte a existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a solidão lhe venha fazer companhia. No momento justo, enfim, em que a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para uma nova alvorada. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre o instante de melhorar. Que Jesus ampare, fortaleça e envolva a todos nós. E que sejamos todos muito felizes em podermos fazer a nossa caminhada aqui na Terra e aprendermos bastante. E podermos caminhar junto a todos aqueles que amamos, mas principalmente que consigamos aprender a amar aqueles que ainda não amamos. Que Jesus esteja com todos nós e que assim seja. Olá, queridos irmãos. Vamos neste momento agradecer de coração a palestra da nossa querida irmã Inês, que tão bem nos falou a respeito da doutrina espírita. E envolver também, através da prece, neste momento nossos lares, nossos familiares e também os lares de todos aqueles irmãos que estão conectados neste momento à Casa Espírita, irmão Luiz. Ó bom Deus, ó bom Pai, fonte de todo poder, de toda sabedoria, de todo amor, Espírito sublime, cujo nome é luz, nós te oferecemos nossos louvores e as nossas aspirações, que elas subam a ti como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques sobem para os céus. Ajuda-nos, ó grande Deus, a nos prender da vida material, a compreender e a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa, Pai, a obscuridade que ainda nos envolve e depõe em nossas almas uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa todos os espíritos das esferas celestes, que a tua doce luz, Pai amado, e com ela todo sentimento de muita paz, de muita saúde, de muito amor, nos envolva a todos hoje e todos os dias de nossas vidas, e que assim seja. Agora nós vamos passar para a prece dos doentes e necessitados com a nossa querida irmã Elis, e que assim seja. Obrigada, querido irmão José Luiz, pela belíssima prece. Então vamos neste momento pedir a Deus, a Jesus, que derrame a sua luz sobre todos os irmãos que se encontram doentes, seja nos seus lares, seja nos hospitais, que esses irmãos possam receber a visita dos bons espíritos, entrando em profundo tratamento e em profunda calmaria. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que os tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo e conhecer a verdade e assistindo tanto quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, dispenseiro fiel e prudente. Fazer divino modelo através de tuas legiões de consoladoras, de teus santos espíritos.
a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expande, e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Jesus abençoe a todos os irmãos doentes necessitados, e nesse momento pedimos a nossa querida irmã Maria Orlanda que faça a prece. Muito obrigada, Jesus, e que assim seja. Boa noite, irmãos. Vamos agradecer ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui fazendo as preces para essa live maravilhosa que chega a cada casa de cada irmão. Vamos agradecer pela prece da nossa irmã Elis, pelos doentes e necessitados. E faremos a prece pelos espíritos encarnados. Pai nosso que estais em todas as partes do universo infinito, santificado Pai seja o vosso santo e poderoso nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino do bem nos chegue. Seja feita a vossa vontade na terra, no espaço e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dai-nos o sublime sentimento de perdão àqueles que nos ofendem, nos maltratam e até nos perseguem. E não nos deixe sucumbir à tentação da matéria, e nem à cilada de espíritos mais imperfeitos que nós. Mas divinos, Senhor, nossos anjos de guarda, nossos guias protetores, para que possamos trilhar no caminho do bem, e que esses irmãos que agora se encontram com dificuldades no mundo espiritual, que possam eles receber a luz do Mestre Jesus, os conduzindo, os amparando, e que possam eles, Senhor, de alguma forma, serem beneficiados com a nossa prece. Obrigado, Senhor, que assim seja. Agora vamos passar para a prece da nossa irmã Aline, pelo nosso Brasil. Obrigada, irmão Valdir, pela bela prece. Vamos agora orar pelo nosso Brasil, esse país tão lindo e cheio de riquezas que nos acolhe nessa encarnação. Eu peço a todos os irmãos que agora fechem os olhos por um momento. Ou vamos orar por todos os brasileiros que sofrem com a pandemia e desigualdade. Que o plano espiritual consiga levar conforto àqueles que sofrem e iluminar as ações de nossos líderes e governantes pelo bem da nação. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Agradeço a todos que participaram do encontro na noite de hoje. Então vamos, nesse momento, nos ligarmos a Deus, a Jesus, para fazermos essa prece de encerramento do nosso encontro na noite de hoje, pedindo a Deus, a Jesus, que derrame luz, derrame bênçãos sobre nós, sobre nossos familiares, derrama luz e bênçãos sobre a nossa diretora, irmã Vilma, todos os médios da nossa casa espírita, nosso querido irmão Luiz, dizendo assim: Pai nosso que estais em todas as partes do universo infinito, santificado, Pai, seja teu santo e poderoso nome. Venha a nós o teu reino, que o reino do bem nos chegue. Seja feita a tua vontade na terra, no espaço, em todos os mundos habitados. Pai, dai-nos hoje o pão do corpo, mas principalmente o da alma. Perdoa nossas faltas e dai o sublime sentimento de perdão a todos aqueles que nos ofendem, nos maltratam, até nos perseguem. Não nos deixe, Pai, sucumbir às tentações da matéria, nem cair na cilada de espírito mais imperfeito que nós. Mas envia os bons para nos instruir, nos esclarecer. Um raio da tua santa e divina luz se derrame sobre nós, hoje e sempre, e que assim seja. Continuando nessa vibração, nessa corrente de oração, vamos agora nos conectarmos ao mundo espiritual e nos ligarmos no passe virtual. Que Jesus nos ilumine e abençoe a todos nós, e que assim seja. Neste instante precioso, pedimos licença para entrarmos em seu lar, ou no recinto onde encontra-se neste momento, examinando peça por peça, retirando deste ambiente aqueles irmãos sem luz e energias negativas. Assim, preparando para que possas receber o passe. Como as folhas secas que se desprendem das árvores por não servirem mais, começa agora se desprendendo de nós todo sentimento de tristeza, de dor, revolta, mágoa, raiva, desamor, sentimentos de medo, incertezas e ansiedade. Todos estes sentimentos vão se desprendendo de nós como sentimentos que não nos servem mais. E vai se apossando de nós a calma, a fé e a certeza de que estamos protegidos por uma grande aura de amor, de luz e de paz. Esta é a confiança no amor de Deus por nós, seus filhos. E esta fé no amor de nosso Pai, que inspira e nos funde a certeza da confiança necessária para repreender em nós próprios a doença. Energias revigorantes que vão se desabrochando de nós e curando cada parte de nosso corpo, iniciando pela nossa mente tumultuada, que vai se acalmando e entrando em profunda calmaria, descendo por nosso pescoço, ombros, costas, coluna, pulmões que voltam a respirar em plena capacidade, enfim, nos libertando de todas as energias negativas, miasmas e enfermidades. As energias revigorantes, potencializada pela nossa vontade, é distribuída pelo nosso coração que se ilumina de amor ao ritmo da luz. E envolve nossos centros nervosos, curando cada célula doente, se espalhando pelo nosso esôfago, estômago, intestino e descendo por nossas pernas, joelhos e pés, curando e repreendendo toda a dor e enfermidade. Se estamos amarrados pela magia, pela malquerência de antigos adversários do passado,
que essas amarras se desprendam de nós e possamos nos libertar dessas energias pesadas. Que estes irmãos enfermos pelo desamor possam ser levados para locais de tratamentos e de auxílio. E que cada irmão que nesta corrente de orações se ligam possam ser curados, não somente do corpo, mas também do espírito, recebendo a energia do mundo de luz. Que o nosso anjo da guarda e guia tutelar, que proporciona a nossa volta à Terra, nos ampare neste momento de grande transição em que estamos passando neste planeta. E possa nos dar o caminho seguro para que possamos encarar as tempestades do mundo sem sucumbir, e que possamos ter a certeza de estarmos seguros e ancorados em seu infinito amor. Que assim seja.